Acredita que eu saí aqui do meu conforto da Serra Gaúcha, fui até a Selva de Pedra de São Paulo para achar um IMAX e ver o lançamento do Nolan. E o que aconteceu ali foi surpreendente. Eu imaginava que ele fosse fazer alguma dessas coisas, mas não esse truque principal, porque no final das contas, cara, o Nolan enganou todo mundo. E hoje eu vou te mostrar como ele te enganou e como ele realmente entregou o filme mais impactante e importante da geração. Por mais que eu me incomode com muitas coisas nele que eu vou falar aqui, tem uma mensagem ali que é exatamente a mensagem que a gente precisa ouvir do formato que conecta com a audiência de hoje. Tem algo nesse filme que transcende essa dualidade da esquerda e da direita e que conecta no coração da dor dessa geração. Christopher Nolan, ele enganou os dois lados. E na realidade, o filme dele em si é um grande cavalo de Troia. Tem todos esses critérios da cultura pop, do geist de hoje em dia, mas escondido dentro dele, resgata valores de feminilidade, masculinidade, hierarquia, ordem e um retorno e uma entrega para algo maior. No final, Nolan enganou todo mundo. E hoje contigo eu vou abrir a barriga desse cavalo de Troia e revelar o que está escondido nesse filme que quase ninguém vai notar e porque ele é uma das obras mais importantes e provavelmente que essa geração de agora mais precisa. Então aqui eu vou te mostrar o poder de analisar uma coisa simbolicamente e até de conseguir ver o que está na nossa cara se tu souber olhar. Se tu não me conhece, eu sou Adriano Hadi, eu sou mentor de mitopoética e meu trabalho aqui é resgatar esses mitos antigos para nos ajudar a alimentar o nosso imaginário, a nossa alma e nos reorganizar por dentro nesse mundo que está cada vez mais confuso. Vamos começar direto pelo mais polêmico, que mais deu o que falar, que foi Elliot Page como suposto Aquiles e o que de fato foi entregue no filme. A grande polêmica é que Elliot Page não tem nada a ver com Aquiles, tanto de Homero, que está no texto original, quanto que ficou no nosso imaginário do filme, que a gente tem a imagem do Brad Pitt, e realmente competir com ele fica difícil para qualquer um. Mas a gente sabe que Aquiles é o melhor guerreiro de todos, o mais rápido e um dos mais fortes, quanto o Elliot Page não transparece todas essas qualidades. E essa escolha parecia uma escolha puramente de diversidade, uma escolha de cota para conseguir bater os critérios do mundo de hoje e ser mais eleito para ganhar um Oscar. Então, olha que doido. Tem um monte de gente que não vai ver o filme por conta desse casting, que no final nem é Aquiles, o que eu acho que é bem importante, mas o que a gente mais está incomodado nessa ideia é o que de fato ele confirma no filme. E é muito doido porque as imagens que mais tiveram na internet é a imagem do Elliot Page trocando assim a cabeça, né, no corpo de Aquiles. Só que em vez de ficar andando por aí matando todo mundo, assim que entra em combate, recebe uma lança e atravessa em poucos segundos. Tem vários memes desse, levando uma porrada e caindo em um segundo. Então é isso que a internet estava falando. Como a gente falasse, cara, não dá pra tu só forçar a barra por uma questão de diversidade e encaixar pessoas no lugar onde elas não encaixam. Isso é um incômodo da internet, principalmente da galera mais conservadora. E o que que Nolan faz pra gente? Nos primeiros minutos de filme, coloca esse personagem. Esse personagem tá lá, sentadinho na praia, sai tropeçando quase nos primeiros passos. Assim que olha pro primeiro inimigo, uma lança atravessa e morre instantaneamente. Então, no final das contas, o Nolan concorda com essa crítica. A questão é que a gente foi com muita sede ao pote, sem saber o que ele ia fazer, e saiu xingando. Só que essa fala que tem pessoas que não encaixam em alguns lugares, ou, por exemplo, a guerra não é para todo mundo, a guerra é para homens fortes, o Nolan confirmou exatamente isso. Ainda mais quando for ver mais a fundo a história desse personagem de Sinon, tu vê que ele representa isso, é aquela pessoa que não encaixa ali, que não cabe ali, então ela é trucidada em 5 segundos. Esse não tem um jeito mais claro do Nolan passar essa mensagem, que diversidade por diversidade, no final, não resolve. No mundo de hoje, onde a gente está botando homens biológicos que fizeram a transição para competir com mulheres no esporte, que é uma insanidade, que essa, eu não sei como a gente consegue defender essas coisas, esse é o melhor jeito de conseguir passar essa mensagem que realmente tem espaços que cada um encaixa de um jeito. Não é exatamente tu pode fazer o que tu quiser e ser o que tu quiser. Tem pessoas que nasceram para ser guerreiros, tem pessoas que não nasceram para ser guerreiros. Não importa
que armadura e o que tu faça com você mesmo. Se essa não for sua natureza, você vai morrer em 5 segundos. E o Nolan nos entrega isso de um jeito brilhante. Segundo ponto, a Lupita, que é a Helena. Esses dois em conjunto fez ficar muita gente incomodada, porque a Helena ela é conhecida pela sua brancura. Para os gregos, no caso, esse é um medidor de beleza. Porque quanto mais branco ela era, menos trabalho ela fazia, mais ela ficava resguardada num castelo. Então tinha esse traço de nobreza com quão branca era alguém. Então, obviamente, com alguém que é negro, isso fica meio que distoante e talvez perca o limite da história em si. A ideia foi que, cara, ele foi longe demais aqui, botou isso aqui claramente só para ter a cota dele de diversidade e para ganhar o Oscar, porque ela não encaixa nessa história. Essa é a grande crítica da galera que foi com uma área mais conservadora, que, cara, é uma crítica super válida. Só que a gente tem que conseguir analisar os símbolos dentro do mundo que ele nos propõe. Obviamente a gente vai ter que comparar um pouco com a história original, mas mais importante é ver dentro daquela história como que ela está funcionando. Então, qual que era a grande crítica que as pessoas tinham? Que ele botou a Lupita lá só para meio que servir um objetivo maior, que ele ganhar o Oscar. Então, né, foi meio que em nome dela, foi só uma desculpa para ele conseguir uma coisa maior. Essa é a crítica. Agora, o que acontece? Primeiro, essa personagem no filme tem uma fala de 30 segundos. É isso que ela parece. Ela não tem conversa nenhuma. E a fala que ela traz, quando vai abraçar o Telema, que fala: eu sinto muito por eles terem colocado o meu nome numa guerra. Por eles terem me colocado como se fosse o bode expiatório de uma guerra que eles queriam lutar de qualquer forma. Então, dentro do filme, ela tá dizendo: eles só me usaram para conseguir o que eles queriam. A personagem, que toda a internet ficou com essa comoção por não ser uma boa escolha, ser uma forçação de barra woke, tá dizendo que dentro da história ela foi só escolhida como um bode expiatório com uma desculpa para conseguir algo maior. Então, se Nolan quisesse dizer pra gente que esse negócio woke foi longe demais, a gente tá perdido nisso. Só que ele precisasse da plataforma e chegar no mundo de hoje, que é um mundo que ele tem essa tendência mais woke, toda essa ideia de diversidade é a coisa mais importante de todas. Como que ele faria isso sem ficar muito na cara, porque senão a mensagem não ia nem chegar, mas também carregando ela de um jeito que conecte. Por mais que tu não tenha visto a relação que eu acabei de te trazer, tu não precisa ver. Essa que é a magia do símbolo, porque ele passa o nosso consciente e vai direto no inconsciente, direto no límbico. Então, se não quer dizer que ele concorda um pouco com a gente, talvez ele botou só pra ganhar o Oscar mesmo, pra ganhar mais plataforma, cara, ele fez da forma perfeita dentro do roteiro. Porque no roteiro, essa personagem, ela fala: eles só me usaram pra conseguir uma outra coisa maior. Só que o que eu acho mais incrível ainda é a última crítica, e é uma crítica que eu acho que era mais válida ainda. Porque esse negócio de incomodar com a Elliot e com a Lupita, eu entendo, mas também não, nunca havia tanto fundamento. Agora a crítica de, pô, vocês estão defendendo diversidade, mas não tem um grego na história mais grega de todas, cara, daí também tem limite. E o que a gente tem que lembrar, galera, Nolan, ele dirigiu The Prestige, O Grande Truque, né? Ele é o cara que pensa sobre os símbolos e sobre o tempo do jeito que ninguém. Então, nada, absolutamente nada que tá aqui é aleatório. Tudo é intencional. Pra tu não botar nenhum grego no filme, cara, tu tem que ter feito isso de propósito, não faz sentido. Ele teve que gravar na Grécia também. Era fácil botar um, dois gregos ali, até pra não ter esse problema. Ele não botou nenhum grego. Na verdade, ele botou um grego. E esse grego, ele aparece de joelhos, falando em grego. E é um cara que ele tá numa vila que tá sendo destruída pelos homens de Odisseu. Saqueada, pilhada. E daí ele se ajoelha e fala: são vocês, o povo do mar, que vem e destrói tudo? Daí a gente tem uma cena que é muito incrível, que é: a gente tem um cara claramente indiano, fantasiado, uma armadura meio grego-romana, de anos de distância, falando inglês. Não, não, nós somos gregos. Pro grego de verdade. Então, é como se a maior acusação que é Hollywood, né, e os Estados Unidos tá usurpando essa história, usurpando dos gregos só para ganhar mais dinheiro, Nolan meio que confirma aqui. É isso que a gente tá fazendo. A gente pegou esse exército super diverso, mas também meio que todo mundo americano, e a gente tá se apropriando dessa história como se fosse nossa. E o grego como é que fica? De joelho no chão e não sobra nenhuma migalha, porque a gente, como Estados Unidos, ou como a globalização, vem e rouba tudo. Então,
aqui o próprio Nolan meio que assume o que ele tá fazendo. O que não quer dizer que ele não tem que fazer, porque ele tem a maior plataforma, é o maior diretor, então ele pode contar a história que chegue em mais pessoas. E eu vou chegar no final de por que essa história é tão importante. E por que ela tinha que ser travestida de um cavalo bonitinho que encaixa com a agenda para passar as coisas que vão provavelmente nos salvar. O que Nolan fez aqui é um grande Inception. E com essas escolhas simbólicas, ele está dando uma grande confirmação de quase tudo que incomodava. Ele está falando assim, cara, vocês estão certos, eu fiz por isso. Isso aqui tem pessoas que não encaixam em todo lugar, elas vão sofrer a consequência. E no final das contas, cara, a gente está realmente roubando a história dos antigos, se apropriando dela e explorando ela ao nosso bel prazer. Então, se tu tivesse a missão de falar, de contar a história que vai ser mais ouvida, imagina que tu decidissem pra ti agora você é Homero. Você é a pessoa que vai contar uma história que vai ser ouvida por maior quantidade de gente, por maior quantidade de anos. Nolan pegou essa missão. Só que ele sabe que ele tem uma audiência que tem gostos específicos e ele precisa que conecte. Ele precisa que as pessoas recontem a história. Então ele tem que agradar o geist, né, a cultura do momento. Mas ao mesmo tempo, visionário que é e como um filósofo, que o Nolan também é, ele fala assim, cara, mas eu também tenho uma mensagem que eu quero passar. E a mensagem que eu quero passar eles não querem ouvir. Só que eu preciso que eles ouçam. Então, eu vou fazer o cavalo mais bonito que eu puder fazer, que eles vão achar mais incrível e vai agradar todo mundo. Mas dentro desse cavalo, eu vou encher do que a gente mais precisa ouvir. E é isso que ele fez, com uma genialidade que é inigualável. E só agora dias depois que eu tô processando isso aqui, né, que eu saí aqui da minha cidade, fui lá para São Paulo, para IMAX, chamei vários alunos meus para fazer uma experiência, a gente vê em conjunto o filme e debater, que eu comecei a entender. E, para ser bem sincero, o Jonathan do The Symbolic World me revelou muitas das coisas que eu tô trazendo aqui. E daí eu fui expandindo e falei assim, caraca, nada é de graça nesse filme. Nolan sabe exatamente o que ele tá fazendo. Mas olhando pelo ponto de vista eu preciso de uma mensagem que conecte com a audiência de hoje. A audiência de hoje, galera, tá comprada na ideia do patriarcado opressivo e do feminismo e do marxismo. Esse é o mundo que a gente vive, né? Tem que se dar conta disso. Então, o normal hoje em dia é achar que, basicamente, os nossos antepassados e os homens brancos meio que estupraram, exploraram o mundo e até hoje a gente tá meio que sofrendo as consequências dessa ganância deles. Então, eu preciso contar uma história que entre um pouquinho nessa narrativa, senão ela não tem adesão. Então, obviamente, tudo é movido, nada, não tem heroísmo. Tudo é movido por vontades egóicas de ter mais poder. Só que ele esconde dentro do filme qual é o impacto negativo dessa visão. E a melhor representação de como ele esconde isso vai estar em Circe. Ele está confirmando do jeito que ele pode, indiretamente, esse incômodo que a gente tem com a agenda e como a agenda foi longe demais. Só que além disso, ele já dá um grande aviso de qual que é uma armadilha de a gente continuar nessa linha de pensamento vitimista, luta de classe, luta de gênero e tudo isso que tem nessa pauta mais de esquerda que está dominando o mundo, essa ideia mais feminista e marxista. E ele bota isso em personagens muito claros que são movidos basicamente pelas mesmas premissas. Esse personagem vai ser a Circe e vai ser o Antino. Antino, interpretado muito bem pelo Robert Pattinson, ele é o líder dos pretendentes. Ele é quem tá lá há mais tempo comendo e bebendo e azucrinando, incomodando Penélope e tramando para matar o Telêmaco. Só que ele faz isso na casa do mestre dele. Então, o que a Antino representa? A Antino é o cara que tá lá sentado, comendo um banquete, num castelo que ele não construiu, uma carne que não é dele, que ele não trabalhou por ela, num vinho que não é dele. E ainda desejando a mulher que não é dele. E mais se achando no direito de tudo isso. Então, ele é a representação de uma infestação desse pensamento parasita que é o pensamento marxista e que é o pensamento feminista. Porque o que é legal a gente ver, galera, toda a sociedade que a gente está usufruindo agora foi construída por quem veio antes da gente. Isso, em última instância, vai ser nossos pais e nossos avós. Mas são gerações de sangue, suor e morte para a gente ter esse mundo incrível que nos foi dado. Nesse processo de construir tudo do passado, tiveram muitas escolhas erradas e sofrimentos e coisas não justas? Provavelmente, tiveram muitas coisas erradas. Tá, mas já que tiveram algumas coisas erradas que causaram sofrimento, quer dizer que todo o resto, ele meio que não importa? E a única coisa que importa é meio que
matar quem construiu esse mundo que a gente está usufruindo agora. Quando tu tá vendo um mundo onde existe o opressor e o oprimido, né? E o dono das propriedades e quem é explorado, o único caminho é a gente ser um antino nessa vida. Que é alguém que está usando isso aqui tudo, vivendo na casa que não é nossa, e com o único caminho é querendo matar o dono da casa e os herdeiros dele. É um pensamento muito subversivo, mas logicamente é onde a tese marxista e feminista vai te levar. Mas ela fica mais clara ainda com a Circe. O Nolan deu uma mudada, assim, radical nela. E tem um lado meu que ficou incomodado, mas eu relaxei e consegui voltar para a experiência, porque a Circe, para mim, é uma das partes mais importantes desse poema. Porque ela é uma mulher muito bonita, é uma deusa. E ela é a deusa também da feitiçaria. E para mim, ela representa esse feminino que te seduz e que te encanta. Ela encanta os homens com a comida e eles se tornam porcos. E o Odisseu só consegue interromper aquilo na história porque ele chega lá com a ajuda de Hermes, ele pega um antídoto antes, mas ele ergue a espada, uma cena muito forte, e fala: aqui você não vai passar. Aí, pra mim, a imagem do Gandalf com Balrog também: You shall not pass. E dela treme com aquela retidão que Odisseu tem, que os outros homens não tiveram, que é uma temática que se repete nessa história. O quão reto a gente consegue ser beneficiado e seguir nosso objetivo, e quando a gente dorme e é tentado, a gente desvia. É uma história sobre retidão espiritual, na minha visão. E aqui é um dos melhores exemplos. Eles tiraram essa parte de levantar a espada, ele quase meio que dá a adaga pra ela, é uma inversão. E ela também botaram uma mulher meio estranha, assim, né? Então ela não é muito atrativa. Então ele teve uma grande subversão da Circe. Só que eu entendi completamente por quê. Nessa história, o que Circe é? Uma feiticeira isolada. E assim que os homens chegam lá, ela transforma eles em porcos. É legal que eles começam a comer como porcos já, porque eles estão esfomeados. E ela tem uma brincadeirinha que ela fala quando passa a mão no final: voltem para os seus disfarces, voltem para os seus disfarces. Eles são porcos disfarçados de homem na visão dela. Então ele chega lá, o Odisseu vê que tem algo estranho, tem um monte de porco lá, ela até fala: pega um porco pra gente comer. E ele desconfia e não pega. E daí no final ela revela, tipo: não, eu sou uma feiticeira, eu transformei teus homens em porcos porque é o que eles são. Eles só exploram, estupram e matam. E são gananciosos e querem guerra, e essa é a natureza deles. O que é essa fala que ela descreveu? Essa é a visão feminista dos homens. Essa é a natureza dos homens. E deu de ser o quebra no método socrático, que nem a gente vê na internet vários discursos contra feminista e masculina, e ele pergunta: entendi, tá? Os meus homens te fizeram algum mal? Ela: não. Eles invadiram, eles quebraram a lei de Zeus, né, do hóspede, eles tentaram te roubar ou te ameaçaram de algo. E ela: não. Eu entendo que a gente tem essa natureza, os homens fazem isso, mas assim, essa tua raiva toda aí pra mim não tá fazendo sentido tu jogar ela. E dela dá uma travada, assim, né? E daí, só que o que é legal? Ele consegue fazer voltar e ela ajuda ele no final. Só que ele bota uma coisa que no início eu fiquei incomodado, que ele bota um corvo. Pode ser, eu pego o corvo e falo: eu vou matar esse corvo. Que ele vê que é importante pra ela, o corvo. Tem nada disso na história. Mas nessa história encaixou muito bem na Odisseia de Nolan, porque ela assume que aquele corvo é a irmã dela. Ele fala: por que tu transformou ela? Porque a gente não se dá bem. Assim é a melhor forma de a gente conseguir interagir. Deixando claro o quê? Tanto Circe quanto Antino, se tu for seguir nessa linha de pensamento que o mundo está te oprimindo e essa é a natureza, no final não sobra ninguém. Tu vai cancelando todo mundo, até a tua própria mãe, e no final cancela até você mesmo. Então, a armadilha de tu sair pensando que os homens todos são horríveis, estupradores, e a gente tem só uma herança de sangue do que foi construído antes da gente, e tudo tem que ser pago. Essa ideia tem que fazer essa compensação cultural, tipo da escravidão ou do patriarcado. Eles falam: tá, mas qual que é a conta? Não, a conta é infinita. Nunca tu vai, na realidade, poder pagar. Tem que pagar infinitamente, na real, só com a tua própria vida. Que é o quanto tu estica a ideia, tu chega lá, assim. É aquela a representação de alguém movido pelo ressentimento e pela dor, que nem o Antino é e que nem a Circe, te levam para o único caminho, que é ficar neurótico e ver absolutamente tudo como inimigo, transformando tua própria irmã num animal para não ter que lidar com ela. Cara, isso tá na nossa cara. É a crítica direta a esse pensamento vitimista, mas de um jeito totalmente escondido. E mesmo a galera feminista que tá vendo isso aqui e que tá vendo o filme, elas nem notam.
Elas só acham meio que, putz, legal a história, forte aquilo, porque esse é o poder do símbolo. Eu aqui explicar é meio que eu revelar o truque e perde um pouco o efeito da magia. Mas como isso aqui também não vai chegar em todo mundo, eu acho que era importante talvez chegar em algum de vocês que ou não entendeu o filme, ou tá confuso, ou ficou ofendido pelo filme, para talvez entender níveis, camadas a mais que nem tem na origem de significado que pode estar trazendo aqui. De novo, isso aqui é uma tese, uma teoria, eu não consigo confirmar nada disso. Mas, cara, faz sentido quando tu olha pra história e vê o que tá sendo mostrado na nossa cara. Pra mim, a Odisseia inteira é sobre um homem atravessando o seu inconsciente, enfrentando seus demônios, que a gente vê como os monstros, se reorganizando para conseguir voltar a ser quem é, mas de um jeito diferente. E a gente tem essa jornada, né, do herói da transformação. E, obviamente, Poseidon e o mar, eles representam o inconsciente. Por isso que Odisseu está sempre voltando para a água e voltando para os monstros. Para mim, é uma jornada de individuação, de integração. Esse nostos, que é o retorno, não é o retorno para quem a gente é e para nossa verdade, mas transformado por esse processo. E isso ele manteve na versão dele. Odisseia é sobre, basicamente, os homens de Odisseu se perdendo e ele tendo que puxar eles para eles ficarem concentrados e algumas vezes, um pouco menos, Odisseu se perdendo e os homens ajudando ele. É o que eu falei antes, é uma jornada de retidão espiritual e não ceder para as tentações e para esses desejos mais do ego, mais canais e voltar com foco e firmeza, se amarrar no mastro e apontar para a direção certa. Então, o exemplo mais claro de quando Odisseu se perde é com Polifemo, que é o Ciclope. Mas, normalmente, na real, Calypso é ele meio que dormindo, também se perdendo com a deusa, e a própria Circe, depois de resolver a Circe, ele fica um ano lá na vida boa, também meio que se perdendo. Mas o que acontece mais são os homens se perdendo, né? Como a história do saco, ou o próprio na Circe, né? Que eles se perdem e transformam em porcos. Ele fez uma mudança que eu achei que coube muito bem, que ele tirou a ilha dos lotófagos, mas ele deixou a flor de lótus. Logo no início da jornada, eles param numa ilha, Odisseu manda alguns homens irem e eles não voltam. E daí ele encontra eles lá meio que chapadão nessa flor que faz tu esquecer tudo. E daí ele meio que sacode eles e bota eles de volta, que é o que o Odisseu quase sempre tá fazendo. Vamos lembrar do nosso objetivo, não se perde, né? Vamos voltar pro centro. E cara, essa mudança que eu achei genial. Porque eu tinha certeza que o Nolan não ia botar Deus nenhum. Porque, pelo que eu tô vendo nos filmes dele, ele é um cara que acredita muito nisso e ele queria fazer uma história muito aterrada. Tendo Deus, não dá pra acreditar. Então, na audiência de hoje, que é uma audiência sem imaginação e sem logos e tudo, um diagnóstico ateu, né? Então, acho que super dá pra acreditar, mas ele quis algo que tivesse adesão. Então, eu sabia que ele não ia botar Deus nenhum. A minha tese é que tudo ia ser visão na cabeça dele. Foi basicamente o que aconteceu, né? Na real, até a Zendaya, que tá como Atena no IMDb, na prática não é muito Atena, né? Tipo, ela pode ser, mas assim, depois revela que ela é uma sacerdotisa de Atena que ele viu matando na frente dele porque ele criou o cavalo. Então ele representa meio que a culpa dele, né? Meio que na cabeça dele e quase a consciência incorporada numa das vítimas do cavalo que ele inventou e da artimanha que causou um monte de destruição, né? Então, mesmo Atena não é muito Atena. E daí Calypso, que é uma que aparece e tem fala desde o trailer, uma artimanha da Calypso para deixar ele preso, cara, eu acho que encaixou perfeitamente, mantendo as partes mais importantes e simbólicas da história, mas deixando um pouco mais crível para essa sociedade moderna que basicamente não tem magia, não tem imaginário e tudo é um pouco mais egóico, né? Então, no final, encaixou muito bem essa alteração que ele fez e essa união das flores de lótus com a Calypso. O que ele faz com os deuses, ele diz logo na primeira cena, né, que é por que que os deuses falam de forma tão confusa? E daí a Atena, né, que é a Zendaya, fala, não, não é nada confuso, o que é mais claro que o vento, uma revoada de pássaros, uma onda, a morte, a dor e o luto? O que é mais claro que isso? E esse era o ponto que mais me preocupava. No vídeo que eu gravei um mês antes de lançar, eu falava, cara, todas essas coisas de casting acho estranho, mas vamos ver o que acontece, não me preocupa. Agora, o que me preocupa é um Odisseu que está desafiando os deuses. E no trailer ele já desafia 3 vezes. O que é uma subversão absoluta, porque o Odisseu é um dos caras mais honrados. Ele faz mais sacrifício. Ele até reclama que os deuses maltratam ele. E ele tá sofrendo aquilo, mas ele nunca xinga os deuses ou vai contra ou desafia abertamente os deuses. Isso não existe. O Odisseu é um dos caras mais alinhado com os deuses e por isso ele é protegido por eles também. Então, esse conceito
que ia ser uma coisa que eu não ia perdoar, porque eu acho que ia ser longe demais. E daí, num vídeo que eu gravei um mês antes de estrear, eu falava, a única justificativa deles botarem o Odisseu, que tá em conflito com os deuses, é se esse for o arco do personagem dele, e no final ele aprende a se entregar e se submeter e confiar. E é exatamente isso que acontece. E eles fizeram de um jeito brilhante que o Odisseu tá usando a mente dele e a artimanha para resolver tudo e tentando controlar a todo instante. E só no momento em que ele se entrega completamente para Logos, né, e alguns tiros até para o inconsciente, que é o mar, ele deita nas tábuas, ele acaba voltando para casa. Então, esse é o melhor jeito que o Nolan consegue fazer e também que se adapta com a audiência de hoje, que é uma audiência mais agnóstica e com falta de imaginário, de sentido e de magia que o mundo existe, de falar assim, cara, não precisa acreditar em Deus, em Logos, né, em Jesus Cristo, não acredita em nada disso, não. Mas, cara, sente através dessa história o poder que é se submeter a algo maior. E o Odisseu faz isso no final, e é isso que dá o caminho dele de volta para casa. Tu entende isso? Tu não tem que isso nunca é dito, não é nenhuma fala, mas é o ato mais simbólico que ele meio que se deita e relaxa na tábua, ainda firme com fé que ele vai chegar. Que é um tema que Nolan sempre volta, é acreditar que existe um sentido, por mais que a gente não consiga experienciar ou ver ele. Agora, uma coisa que eu não imaginava, que ele botou ali só pra quem é mais nerd de história, e, cara, foi um tesão ver, foi ele falar sobre o colapso da civilização e a queda da Era de Bronze. Eu concordo que fica ridículo esse diálogo expositivo, que ele fala logo no início e fala no final, cara, pra conseguir reforçar que isso é importante. Agora, o que que é legal? O conceito do colapso da Idade de Bronze, cara, é um conceito novíssimo. Faz mais ou menos uns 10, 15 anos que essa tese começou a surgir, e é incrível porque a queda do colapso da Idade de Bronze se dá onde mais ou menos aconteceu a Guerra de Troia. Adriano, mas a Guerra de Troia aconteceu? Não, é uma história. Hoje em dia, cada vez mais está tendo dados que aconteceu algo parecido com isso. A gente tem a cidade na Turquia, que é Troia, a gente tem um monte de camadas, tem a Troia 7, porque vai construindo cidades em cima ao longo dos séculos, né? Que é uma cidade que tem uma camada inteira de carvão. Então, é uma cidade que foi carbonizada na época que encaixa com a Guerra de Troia. Agora, sim, o que que aconteceu? Se foi por conta de Helena, isso a gente não sabe, mas parece que existe uma cidade que era gigantesca, que foi toda queimada numa época parecida que a história é contada. O que faz sentido é a história continuar sendo recontada, ela não ser 100% mito, e ela tem um fato de histórica e de verdade. Agora, o que é genial é que eu nunca tinha visto, né? Talvez um outro historiador tenha conectado a Guerra de Troia como talvez o começo do colapso da civilização. Por quê? Pela história principal e o plot principal que o Nolan quis fazer a odisseia dele ser sobre Xênia. Xênia é essa lei de Zeus, que ele simplificou. Zeus tem um monte de leis, tá? Mas de tratar bem o estrangeiro e o hóspede. Que é uma ideia completamente cristã. Dessa ideia realmente, porque o hóspede, o mendigo, pode ser Deus disfarçado. De novo, é uma ideia que a gente tem na Bíblia também. Então, isso é o que sustenta a civilização. A gente tem um mínimo de cordialidade perante a quem a gente não conhece. Toda hora na Odisseia, na Ilíada também tem um pouco isso, a pessoa chega, tu dá comida, banho, trata bem e só depois tu pergunta qual é o seu nome e o que que você faz aqui. É incrível. E pode ser meio que aumentado no poema, mas, cara, ele retrata de algum nível, pelo menos, o que aquela cultura gostaria de ser. O que é uma coisa que hoje em dia nos falta muito. E daí, esse, pra mim, é a mensagem principal do filme e a genialidade do Nolan. Que ele faz o Odisseu ser o Oppenheimer original. Ele compara o cavalo de Troia com a bomba atômica. Faz sentido, porque é uma coisa que quebra as regras de justiça e de honra e de forma injusta, meio que acaba com um monte de gente. É o princípio de a gente começar a não ter base de civilidade. E é muito legal a gente botar Odisseu como o cara que foi responsável por isso. E daí, nessa medida, isso um dos meus alunos falou no nosso encontro após o filme, a casa ele está invadida é só uma pequena compensação kármica. Porque ele foi o primeiro a não respeitar a lei de Xênia, a lei de Zeus. Então, na casa dele faz sentido ser tomado. E daí, ele traz uma ideia que é genial e não tem lugar nenhum na Odisseia, que é o Odisseu demorar 10 anos para voltar, não é só porque ele fez algumas coisas erradas e os deuses estão, Poseidon tá brigando com ele. É porque tem um lado dele que não quer voltar. Isso na Odisseia de Homero não está escrito em lugar nenhum. Porém, em vários momentos que cantam sobre a guerra e ele ouve, ele começa a chorar em prantos.
o que talvez faça sentido ele ter um certo remorso. Ele, ele nem perdeu tanto homem na guerra. Na realidade, perde mais homens voltando do que na guerra em si. Mas ele sofre a dor da guerra em si e talvez das escolhas que ele fez. De novo, em Homero não está escrito nada disso. Mas eu achei legal essa ideia de Nolan de, cara, e se o cara que inventou quebrar todas as regras para vencer algo maior, essa grande artimanha, é um cara que se sinta muito culpado por ter feito isso, porque talvez a civilização inteira estava segurada em pequenas regras que ele quebrou para poder vencer essa guerra. Então ele não quer voltar porque ele não quer mais viver, no final das contas. E esse, para mim, é o ponto principal. Nessa dicotomia que tem, nessa polarização, a gente vai ter duas visões simplistas, tá? Uma delas, mais da esquerda, vai achar que, principalmente, né, os homens brancos, né, os homens de poder, eles exploraram o mundo, destruíram o mundo e eles têm uma dívida constante. E talvez meio que esticando, o único caminho é meio que matar eles para ver se a gente consegue compensar por esse dano todos. É muito dano e tu tem que se sentir muito culpado e não tem mais retorno. Agora a galera mais conservadora, ainda mais radical, vai falar assim, cara, não tem nada disso de opressão, não tem racismo, não tem esse negócio de machismo, isso tudo é invenção, a gente tá fazendo o nosso melhor, tem uns problemas, mas é tudo invenção de vocês. Quase meio que negando a responsabilidade dos atos e de como de fato, cara, a gente causou dano, né? E causa muito dano até hoje. Então, é como se fosse, não tem nada de opressão, para de reclamar do tudo que foi dado pra vocês. E, cara, não importa o que vocês deram, vocês causaram um monte de dano, então vocês têm que só se arrepender a todo instante. E essas duas simplificações meio que não tem nenhuma solução. E a Odisseia é sobre o quê? A Odisseia é sobre esse Oppenheimer original, né? Esse homem que talvez foi um dos principais, a gente começar a se matar de um jeito como não tem antes, quebrar essa civilidade, e mesmo ele é passível de redenção. No final das contas, a Odisseia é uma história de redenção. Ela já é a original. Agora, a de Nolan, ele fez só sobre isso. E mostrar que quando tu fica se culpando pelo teu passado, como a galera mais esquerda quer fazer, o único caminho que tem é a morte. Tu vai se drogar e tu vai morrer porque o não querer voltar para casa é o não querer viver. Porque não querer meio que assumir o homem que eu me tornei e assumir as implicações e as consequências dos meus atos. E tinha um lado de seu que não queria fazer isso. Por isso que também ele fica esquecendo. Mas lá no fim tinha uma vontade maior de querer voltar. E o voltar é voltar para o mundo que ele destruiu. Mas mesmo assim vale a pena ele continuar vivendo. No sentido que todos nós somos passíveis de redenção e de perdão. Não importa o que a gente faça, se a gente se submeter a uma vontade maior e até, no caso ali, ser batizado nas águas para conseguir voltar assumindo a nossa parte, nos assumindo como pecadores, nos assumindo como alguém que está tentando ser melhor, mas que nossas ações geram efeitos negativos. Então, para mim, o que é mais incrível dessa história, que para mim ficou muito sombria, tirou um monte de heroísmo, simplificou demais, tem um monte de coisa que me incomoda, mas o principal tá lá, que é essa ideia de retorno para casa. Todos nós podemos retornar para casa, todos nós somos passíveis de perdão se a gente se submeter a essa vontade e se entregar para isso. Essa ideia ela quebra no meio essa polarização e ela planta, ela faz um inception de esperança para esse mundo caótico e escuro que a gente está vivendo. É claro que o Nolan tinha que fazer um filme escuro porque escuro é a nossa realidade agora. Então, se ele botasse algo muito elevado e nobre demais, nem ia conectar com a nossa audiência. Então a gente tem que botar lá, por exemplo, o Travis Scott. Ele botou ele lá por 5 segundos. Ele te enganou também, o Travis Scott nem tá no filme. Ele bate 3 vezes numa mesa, fala 4 palavras e ele some. Ele também foi colocado lá como um cavalo de Troia. E daí, para honrar Homero, o que ele faz? Ele pega Eumeu, que é o porqueiro leal que cuida dele, e deixa o Eumeu cego. O Eumeu não era cego, só que Homero era cego. Então ele bota a figura de mais sabedoria e centramento ali como um espelho, uma homenagem ao Homero escondido. Travis Scott vira só um acessório, realmente para conectar com quem gosta do Travis Scott hoje em dia. E, mano, se tu gosta do Travis Scott, repensa um pouco a tua vida. Só que, além de tudo isso, ainda tem a conexão de Penélope e de Telêmaco. Penélope, ela fala frases. Por que eu não posso sentar no trono? Ela fala essas frases de Jasmine, que Jasmine falou, né, no Aladdin novo. Agora eu vou ser a rainha. Que são frases que, pô, quem tá ligado fala, ó, tá vendo? Feminista, irado, contra o patriarcado. Ela fala essas frases, xingando os homens e querendo ser rainha. Mas o que ela faz? O ato dela é esperar fielmente por 20 anos um homem que talvez nem mereça ser esperado por ela. Mas ela, com feminilidade, com um truque, sem confronto direto, engana e espera.
Cara, no mundo de hoje, onde quase nenhum relacionamento, nenhum casamento dura 5 anos, ter mais de alguém que espera por 20 anos em fidelidade, cara, isso é um impacto gigantesco. Trazendo uma outra postura do que é, de fato, ser mulher, o que a gente poderia almejar sendo uma mulher. E Anne Hathaway entrega muito bem. E mais forte ainda Telêmaco, porque Telêmaco, ele tinha meses quando o pai dele vai pra Troia. Então ele não tem nenhuma memória. Na visão dele, nem existe o pai dele. E mesmo sem nunca existir, sem ter evidência que ele é real, ele espera em fé o retorno dele. E aí tem umas cenas pra mim mais poéticas, e essa é parecida até com o que ele fez naquele Odisseu abraçando o Argos, o cachorrinho ali, e o cachorrinho morre, que é muito linda, e logo depois ele encontra e a conversa com o Telêmaco. E ele tá disfarçado de mendigo, o Telêmaco acha que ele é um mendigo. Mas naquele momento ele tá um pouco na dúvida, e ele olha e fala assim, cara, como é que era meu pai? Tu conhecia meu pai? Ele falou, vou te falar uma coisa, quando tu encontrar com teu pai, eu te garanto que ele vai ficar muito orgulhoso de ver o filho que você se tornou. E daí o Tom Holland lá, o Telêmaco começa a chorar, ele começa a chorar também. Eles entenderam a questão na frente de pai e filho, mas eles têm que continuar ainda disfarçados para acabar o plano final. Então essa ideia é que, cara, por mais que tu não veja os deuses, que nem a Atena fala no início, ou que tu não consiga encostar no Pai Celestial, em Logos que sustenta tudo isso, confia, cara. Confia que tu tem pai. E ele tá olhando, ele tá cuidando de ti. Mesmo sem ver ele, mesmo sem saber quando ele vai voltar, tu consegue pacientemente esperar por ele em fé. É que nem a metáfora que tem das noivas com as lamparinas que acaba o óleo, ou que Jesus fala sobre você cuidar da casa e você ficar adormecendo sem saber quando teu servo vai voltar. Essa é a história da Odisseia. E isso Nolan deixou intacto ali. Um filho que, em fé e honrando o pai que não conhece, continua esperando por ele. E daí que vem a força do Telêmaco, da fé dele. Agora, essa lei de Xenia, né, de tratar bem o hóspede, essa Penélope que espera com fidelidade, esse homem que literalmente é batizado na água e se entrega para algo maior para poder retornar. Telêmaco que está esperando esse pai que ele honra mesmo sem conhecer. No final, ele é um filme incrivelmente cristão, com todos os valores cristãos, pelo menos. Eles estão, assim, na cara, não estão nem escondidos ali. Só que se tu fizer uma coisa muito direta, tipo The Chosen ou Paixão de Cristo, hoje em dia já não conecta com a audiência. Só que não quer dizer que não é a mensagem que a audiência mais precisa receber. E por isso que eu fiquei impressionado com o filme que vi, porque eu já cantei várias pedras que eu achei que ele ia entregar e ele entregou. E tem um lado meu que ficou muito frustrado de não ver um filme fantasioso que honrasse a Odisseia, que é o que eu realmente queria. Mas que nem eu falei no meu filme de 1 hora do Nolan, no final dos contos, a Odisseia do Nolan não é o filme que a gente merece. Eu merecia mais, eu acho. Eu queria mais fantástico, mais fidelidade, mais personagens elevados que me inspirassem. Eu merecia isso, eu queria. Mas ele é o filme que a gente precisa. Nem o Gordon fala sobre o Batman no final do Dark Knight. E cara, eu entendo que tem um monte de coisa que te incomoda ali, que talvez tu não tenha entendido. Mas talvez ele seja exatamente no formato, com as pessoas, com a música, do jeito que tem que ser para conectar o maior número de pessoas. E assim o Cavalo de Troia é colocado dentro da mente delas. E mesmo sem elas entenderem tudo isso que eu te falei aqui, o impacto foi feito. E daí Nolan fez a vida inteira dele agora, resumindo em o maior Inception da história. E fazer a nossa história fundamental que criou o Ocidente, ele subverter ela numa palhaçada woke, parece que é, mas entregar os princípios e valores mais importantes que nossa sociedade de hoje mais carece. Então, por isso, obrigado, Nolan. Mais importante, se você realmente quer ser impactado por essa história aqui que muda vidas, só o filme do Nolan não vai resolver. Eu acho que vale a pena tu mergulhar nela. Só que ler os cantos antigos não é tão fácil. E é por isso que eu fiz um produto chamado Homero, que é o quê? Eu gravo uma radionovela de 20, 30 minutos com cenas, parece um episódio mesmo, sendo o mais fiel possível com a nossa linguagem moderna, passando pela Ilíada e passando pela Odisseia. No final de cada áudio, que é uma mistura de 1 ou 2 ou 3 cantos, eu ainda te dou uma aula explicando como eu fiz aqui, o que tem de simbolismo em cada cena e um exercício prático para tu aplicar aquilo na tua vida e ser transformado e organizado. Homero. Uma casa num penhasco com vista para o mar. Há um homem que construiu essa casa com as próprias mãos, que serrou a madeira, que encaixou as traves, que dormiu na cama que ele mesmo esculpiu. Há 20 anos, esse homem partiu. E desde então,
Outros homens comem o que era dele, bebem o seu vinho, dormem debaixo do seu teto, e a esposa tece. E o filho ainda não sabe quem é. Mas hoje, num palácio no alto do Olimpo, alguém decidiu que essa espera acabou. Nesse momento, estou com uma promoção especial de fazer esses 2 cursos, a Ilíada e a Odisseia, num preço único. Cara, assim, tá simbólico o valor pelo que tu vai receber. Aproveita que essa promoção não vai durar muito mais. E se tu tá sentindo movido por Homero, tu quer realmente entender mais a fundo o que de fato aconteceu na Odisseia e na Ilíada, cara, tu vai adorar fazer esse mergulho com esse ajuda, com esse áudio e com essa análise mais profunda simbólica para realmente tu pegar o mito e aplicar na tua vida. Então, clica ali no link da descrição para saber mais sobre, porque nesse momento, a primeira aula, a primeira parte, eu estou disponibilizando ela de forma totalmente gratuita para tu experienciar ela até antes de decidir se tu vai querer entrar ou não. Então, clica ali e dá uma olhada. Se esse vídeo aqui foi útil, tem um amigo teu que tá meio que brigando, achando incrível, manda para ele ter uma visão um pouco mais profunda do que talvez está acontecendo e abrir os olhos dele. E se tu quer ver mais esse tipo de conteúdo, eu altamente recomendo tu ver esse vídeo que vai passar aqui na tela em breve. Até a próxima.